deixa eu só voltar. Eu não sei se a gente consegue, mas enfim, seria interessante a gente mostrar, porque eu imagino que Aquela daquela imagem. lista, todos eles vão ter mais de 4. Eu acho todos que é eles pouco provável. A gente vai ter algum alimento, eu acho que não seja o natural, né? A fruta, Que não seja o verdura, arroz carne, ali embalado. que vai ter menos de 4? Isso são os que são orgânicos, os que a gente consegue fazer. Gente. Mas eu vou te contar, nenhum desses aí tem mais de 4. Gente, eu tô pensando na cozinha agora. Esses no aqui tem armário. 4 para mais. Com Esses aqui. certeza, mais de 16 se envolver. Com Não, toda é certeza. Na hora que eu li muito, daquele suco light ali, foram 10. Começou a falar. 10? Então, 10. assim, Depois eu volto na Eu vou ter que descrição voltar para a dele. pergunta da Maria antes do programa acabar. Então, porque, assim, né? Aquela, só fazendo uma observação que eu falei 200 horas, são 200 dias, tá, gente? 200 dias do ano 200 leite é dias. pior. 200 dias. Porque assim, agora eu acho que ela é inevitável, né, Maria? Por favor, volte Pergunta. então à sua O pergunta. que a gente do faz, né? início. Porque assim, O que faz? aquelas mãe de... Porque assim, para isso daqui. tu tem, é engraçado, até gaguejei, né? Vocês estão vendo o drama. É porque é muito desesperador. Porque é o seguinte, eu acho que até 2 anos a gente consegue segurar e segura muito. Sim, Bem, é verdade. porque eu acho que há um entendimento, inclusive científico e médico, que criança não pode com esses alimentos e tá tudo certo. Então você tem uma comunidade que vai. Passou dos 2, o trem descambou. Aí vai de cabeça e boca aberta. Sim. Então é muito mais difícil você tentar regular. E por mais que você regule, tem sempre um que oferece. Vem cá, dá uma balinha, uma surpresinha, é uma forma de agrado. E o que eu fico pensando assim, tentar, não sei se é o caso de proibir, porque eu acho que proibir é pior, não mas funciona. como diminuir sem impactar tanto? Porque eu acho que assim, se você diminui ainda pode causar, não sei, meu filho dá um chilique se ele não tiver uma surpresinha de vez em quando, eu segurei tanto, e tem hora que eu falo que eu acho que foi até uma estratégia errada, eu segurei tanto que hoje ele é tão fissurado por algumas coisas que parece que ele não pode nem ver. Mas é o Interessante pertencer isso aí também, também, gente. né? Sabe? Todo mundo tem, eu Tem. quero também. Essa balinha aí que a gente mas não é que fala o aquelas- nome. Você não Pode todo falar? mundo. É isso. Não, é todo mundo. é a frase toda manhã. Na frase. Eu tenho a estratégia que eu não compro bala nem chocolate e Também deixo em não. casa. Não Até porque compro. senão eu Não. como tudo. Se Não tiver, vai a sobrar gente pra come, ele. né? Essa é a minha Eu não- estratégia. Eu como tudo e não vai sobrar pra ele. Assim, mas é o que é possível. Realmente, tem coisas que não tem como a gente não dar tem. pra criança. que E é outra coisa, industrializado. pegando o gancho na pergunta da Flaviane, tem uma quantidade segura pra gente consumir desse tipo de alimento? Aí uma pergunta muito boa, porque os estudos que fizeram lá no FDA falaram sobre quantidades altas para uso, porque eles fizeram teste em ratos para saber se eles desenvolviam alguma doença. E claro, eles desenvolveram alguns tumores e tal. Mas isso considerando em quantidades altas. Não é nossa realidade. Não é o que realmente é assim. As mães que estão ouvindo lá atrás do interesse, realmente tem que saber de que, graças a Deus, as quantidades que a gente está utilizando não são grandes igual os testes que fizeram. Mas são mínimas, mas se a gente puder evitar e fazer, por isso respondendo à pergunta da Flávia e da Maria, falando sobre quais que são as estratégias que a gente utiliza para diminuir esses alimentos e tratar, realmente está em você ter o 80-20. O que é 80-20? 80% de alimentação saudável, 20% de alimentos que realmente você precisa comer. Seu filho tem que entender isso, você se explicar e falar, filho, você precisa ter o 80-20. Pode falar números para ele, se for o menino que sabe, 80-20, 80 da sua alimentação tem que ser regradinha. Hoje você não pode comer isso, não, mas talvez na sexta-feira eu libero para você uma balinha. Não tá te proibindo, porque igual você falou, Flá, a proibição gera necessidade de querer mais, de você falar, não, me proibiu, então eu como. Então vai oferecer na escola. Até você criar consciência no menino e falar, não, meu pai me falou que só posso comer na sexta-feira. E tem que ser um momento que realmente você não pode descumprir isso também. Se você descumprir, o menino vai falar, minha mãe me prometeu e depois falou que não me deu. Aí vem. Outra estratégia, deixar para amanhã. Não só, isso é para o adulto. É o que compra na volta, a mãe? Não que é compra pra na volta, Não na é volta. pra criança. Na volta. Sabe quando você faz exatamente? Na volta a gente compra. Na volta a gente compra. Eu utilizei muito essa estratégia com meus pacientes de falar, amanhã eu compro. O meu amanhã eu compro funcionou demais.
a paciente fala, ou a mulher fala assim, que vontade de comer um chocolate agora. Se tiver vontade, igual eu falei no começo, vai pegar o chocolate, vai lá na padaria, no supermercado e compra. Mas se deixar para amanhã e falar, não, hoje eu não compro, eu tô com vontade, mas hoje eu não compro, mas amanhã eu vou comprar. O amanhã não existe, o amanhã não chega. O amanhã fica assim, tão difícil que no dia seguinte você falou, não tenho vontade disso. E agora uma das estratégias que eu utilizo, assim, falando na minha prática diária, eu manipulo algumas medicações em forma de bombom, sabe? E o paciente tem direito a comer 2 bombons ou chupar um pirulito por dia, sabe? Pra saciar essa vontade pelo vinho. A medicação que eu utilizo, que não posso falar o nome, mas tá aí, a medicação que eu utilizo, eu coloco em forma de bombom, aí o paciente vai comendo durante o dia. Tanto que eu vou falar uma coisa, eu sim, eu sou um paciente que já fui obeso, na verdade nem falo que fui obeso, eu falo que já esteve acima do peso, porque a obesidade é uma doença que a gente tem o resto da vida. É crônico. Então eu posso falar, já fui acima do peso, mas obeso eu sempre vou ser, eu vou me controlar o resto da vida para não chegar no peso que eu esteve. Mas ainda eu luto com doce. Na minha geladeira eu tenho a caixinha de bombons. Tem dia que às vezes eu não consigo comer porque não sinto vontade. E tem dia que eu consigo e quero comer aquele chocolate. Vou lá, pego o bombom, comi matei minha vontade. Porque um chocolate saudável. Isso funciona. Na hora que ele falou, tem dia que eu não vou comer eu pensei, vamos comer logo 10. Aí ele, não. É amanhã, tá? Você pensa assim, amanhã eu como. Amanhã você come. Mas aí você tem que sempre comer esse, ou é só por um período? Não, digamos que assim, do desmame ali. Não, você pode comer, tanto que eu falei que tem direito a 2 bombons por dia. Mas às vezes chega o paciente que fala, doutor Diego, eu não consegui comer os 2 não, só comi tem dia que eu não comi nenhum, tá ali na geladeira. Não sei se é efeito da medicação, o efeito do cérebro que realmente falou, não, você não precisa do chocolate, você não precisa da bala. Então assim, mas pensando nisso, realmente, e evitar coisas atraentes, eu tava vendo, pensando nas cores, a cor amarela, a cor vermelha, a cor azul. A cor azul, por exemplo, te traz tranquilidade. Veja uma embalagem de alguma comida, por isso que alguns restaurantes, eles colocam tipo assim, como se fosse a estampa dele, eu tenho decoração. A decoração dele, verde e amarelo. Quando eu falar, vocês vão pensar qual que o restaurante fast food que tem um verde, um amarelo. Eu já tô com ele na mente. E vermelho aqui. E que a gente atrai, você passa, inclusive tem aqui do lado. Dá fome, né? Você olha pra coisa. O melhor foi, tem aqui do lado. Muito bem pontuado. E essas cores, pela parte psicológica, eles trabalham assim, naquela deslumbre, você se deslumbrar, você sentir que esse é um alimento, assim, um lugar onde vai te dar a sensação de prazer. Provoca desejo. Provoca desejo, vontade. E o vermelho, ele é um deles, se vocês procurarem. O vermelho é algo que te mostra atraente, uma cereja no bolo, uma calda vermelha ali, te torna atraente. Mas vamos fazer essa calda que seja azul, que seja marrom. Não te traz tanta vontade quanto o vermelho. Amarelo, então, eu passo correndo. Amarelo passa correndo. Tem uma coisa que eu pensei aqui que, né, eu já ouvi até para, não sei se a gente pode falar para substituir, mas eu não sei se o tanto que essa substituição seria interessante no caso do doce, que é a gelatina. Sim. Principalmente para criança, né? Então, assim, para você não ficar dando tanta bala, não ficar dando chocolate, dá uma gelatina zero, diet, light. Só que eu fico pensando, ela com certeza ela tem mais 4. Mais 4. É uma troca que faz sentido, não faz sentido nenhum, é pior que encomenda. Que a gente vê dar no hospital, inclusive, para o paciente gelatina, né, gente? Assim, vamos voltar na parte das quantidades necessárias. Esse podcast que a gente está fazendo, essa matéria, não é para conscientizar as mães e falar que é para proibir. Só quando a Anvisa ele realmente desregular e falar que não pode ter esses compostos, esses corantes aqui no Brasil, que o pessoal vai começar a parar de fabricar. Tanto que até nos Estados Unidos tem até um prazo, até janeiro de 2027, e aqueles produtores parece que tem mais um ano. Mas que talvez seja
seja a realidade da gente. Então, quando proibir isso pra gente, a gente não vai ter como. Primeiro que não vai ter como comprar porque o fabricante não vai fabricar mais. Mas se a gente puder fazer, evitar, igual eu falo, utilizar corantes naturais, faz uma gelatina, por exemplo, pode fazer... vamos pensar na gelatina. Não sei se vocês conhecem o mocotó. Aquela... É mocotó, exatamente. Mocotó, gente. Mocotó. Gelatina. Acaba Mocotó. O mocotó. Gelatina, mas Na verdade, ele é não gelatinoso. gelatina, ele é o gelatina. mocotó. Mas ele é Geleia de autocolagem. mocotó. Geleia de mocotó. Não, aquilo é bom Gente, demais, mocotó, hein? mocotó, Eu tava pensando em calma osso. aqui. Não, eu tava pensando em caldo de mocotó, gente. Não, a Deixa, geleia. tanto que isso é uma comida até cultural na Bolívia. Você deixa ferver ele e o caldo que saiu, claro, sem nada, sem tempero, sem nada. Você pega ele e coloca por exemplo, rala um pouquinho de beterraba, coloca alguma coisa assim, coloca frutas nele, coloca no liquidificador com morango, coloca nos cubinhos de gelo. Você mantém uma gelatina ali bem saborosa. Gente, desculpa, mocotó é o osso. Exatamente. É o Você osso. deixa ele ferver. É a cartilagem, porque a cartilagem é... Em uma panela grande, faz isso, faz o teste e me conta. Depois você faz, deixa ferver ele em grande quantidade, sem açúcar, sem nada. Só se quiser pode até colocar um adoçante, algo que também não é ruim, um pouco de açúcar. Mas aí depois que deixar ele ferver, você coloca ele no liquidificador com morango, com qualquer coisa. Vira realmente uma gelatina. Olha. É uma sobremesa bem gostosa, entendeu? Eu já pensei logo naquela geleia de mocotó que vem de um tijolão Ai, maravilhoso. o açúcar, o Nossa, trem bom. Ô, doutor, você acha que esses corantes naturais, por exemplo, a gente está falando de coisas que seriam possíveis pra gente aqui. Sim. Mas eles encareceriam os produtos no mercado? Se for fazer, por exemplo, se for pegar da indústria e comprar isso para alguém que fez uma empresa, que fez, sim, encareceria muito. Porque estamos falando de coisas naturais. E assim, alimentos naturais, realmente, tudo que é orgânico, realmente aumenta o preço. Mas se vocês for fazer, por exemplo, em casa, fazer algo assim, algo mais Pontual, né? pontual, colocar, eu gosto muito eu faço muita sobremesa com whey protein, por exemplo, que é algo bem tranquilo, mas não sei se criança pode utilizar. Às vezes eu também tenho que tomar cuidado do uso de proteínas em crianças. Então, assim, coisas que possam utilizar, mas respondendo a pergunta, sim, aumentaria o preço dos produtos nas prateleiras.